Pessoal, na nossa aula de história de hoje a gente vai estudar um pouco sobre as comunidades, certo? Então, vocês vão pegar aí o livro de história, vão abrir na página 18 que a tia vai explicar para vocês, vai ler e vai pontuar algumas coisinhas, certo? Comunidade. Há muitos séculos na pré-história, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para um bem comum de todos. Essa população era formada por caçadores, coletores de alimentos, artesãos e etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Viviam se deslocando de um lugar para outro em busca de alimentos, né, pessoal? Aqui é o exemplo das primeiras comunidades, certo? No seu dia a dia, as tarefas eram divididas, cada um cumpria o seu papel em prol da comunidade. Os homens caçavam e pescavam, as mulheres colhiam alimentos e cuidavam dos filhos e etc. Isso fazia com que cada indivíduo do grupo tivesse sua devida importância. A propriedade era coletiva, ou seja, tudo o que havia na terra pertencia a todos. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. As pessoas mais velhas eram respeitadas, pois tinham mais experiência e podiam repassar aprendizados aos outros membros. Então, pessoal, essas primeiras comunidades elas eram muito unidas, elas trabalhavam em prol de todas, certo? Então, tudo que elas faziam era para toda a comunidade ali, não faziam nada só para si mesmo. Nossa sociedade é formada por grupos sociais. O que são grupos sociais? São conjuntos de pessoas que interagem e convivem, porque têm interesses, cultura ou crenças em comum. Todas as pessoas convivem em diversos grupos sociais. Alguns são a família, a escola, a igreja, o condomínio, a torcida, os amigos, o trabalho e etc. A sociedade, ao longo do tempo, foi se transformando. Antigamente, os grupos sociais eram pequenos, pois poucos membros faziam parte delas. As pessoas conviviam com outros poucos grupos. Hoje sabe-se que há várias sociedades com valores, culturas, hábitos e atitudes completamente diferentes. Então, pessoal, o primeiro grupo social que a gente faz parte é o da nossa família, quando a gente nasce, certo? E com o passar do tempo, a gente vai se encaixando em outros grupos sociais, na escola, com os amigos, certo? Com a vizinhança, quando a gente tem ali, escolhe um time de futebol, por exemplo, aquele time, quando a gente começa a trabalhar, no nosso grupo social também, no trabalho, certo? É possível, por exemplo, observarmos ao mesmo tempo mulheres que se vestem com burca e mulheres que vão à praia com biquínis. Essas mulheres têm hábitos diferentes, porque fazem parte de sociedades com culturas diferentes. Então, nem todas as comunidades são iguais, né? Cada um tem seus costumes, tem suas crenças, como vimos aqui o exemplo daquelas mulheres que vestem a burca e outras que vestem biquíni, certo? Então, os gostos delas são diferentes, as crenças são diferentes, os costumes são diferentes, certo? Sabendo que existem pessoas diferentes porque fazem parte de grupos sociais diferentes, podem dizer que diversos critérios formam esse grupo social, que são a nacionalidade, a localidade, interesses, a consanguinidade, a crença e etc. A nacionalidade é um critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce, certo? Então, cada país tem seus costumes, não é? E a gente segue o nosso país, a gente segue o costume do nosso país, certo? A consanguinidade é determinada pelos laços parentais, estabelecendo por nossa filiação. Como também toda família tem suas crenças, tem seus costumes, não é? Então, tem seus interesses. Então, isso é passado de geração a geração. Então, cada grupo familiar, ela envolve os seus membros, certo? E nem todas as famílias são iguais, né? As famílias, elas são bem, assim, diversificadas, ultimamente. Então, elas não têm as mesmas atitudes, certo? O interesse é o
critério que determina as pessoas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte. A localidade é um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social, a partir do local onde vive. Por exemplo, uma tribo indígena, né, que os índios também eles são uma comunidade, não é, pessoal? A crença é uma convicção profunda por meio da fé em uma doutrina ou um ensinamento sagrado. Portanto, é possível perceber que as pessoas fazem parte dos diversos grupos sociais por causa de diferentes aspectos. Isso significa que fazemos parte de diversos grupos sociais ao mesmo tempo, pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. Né? Como aqui falou da crença, que tipo assim, tem pessoas que elas têm uma religião, tem outras que têm outra religião. Então cada pessoa se encaixa em um desses grupos, certo? E a gente se encaixa em mais de um grupo social, certo? A gente se encaixa com sanguinidade, que é a questão da família, em crença, não é? Em localidade, certo? Cada pessoa se encaixa em diversos desses grupos, certo? Então, pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos famílias, vizinhos, colegas de escola e convivemos com outras pessoas nas praças, nas ruas, nas lojas, na igreja e etc. Chamamos de comunidade os indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm alguma característica em comum. Moram no mesmo bairro, vão à mesma igreja, ao mesmo clube e etc. A vida em comunidade, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos, né? Então, assim, a gente deve sempre ser unidos, certo? Mesmo que a pessoa ela faça parte de outra comunidade, a gente deve respeitar, certo? Por essa razão, torna-se necessário saber dos direitos e dos deveres da vida comunitária. Podemos exigir nossos direitos por justiça e temos de aceitar os nossos deveres, não como obrigações, acima de tudo, como contribuição, para que na vida em comum tudo ocorra bem. Observamos algumas situações de uma vida comunitária. Então, aqui eu vou dizer aqui alguns deveres e alguns direitos. Eu vou começar pelos deveres. São deveres. Podemos ter uma casa bonita e organizada, mas ela não está sozinha na rua. Por isso, devemos zelar pela limpeza da calçada e verificar se a rua está iluminada. Também devemos colocar nosso lixo na rua sempre de forma organizada, para que o caminhão da coleta possa recolhê-lo sem derramar nada. Pessoas que trabalham e estudam durante o dia precisam dormir à noite. Por esse motivo, existe a hora do silêncio, que são as 10 horas da noite. Depois desse horário, não é permitido manter festividades que incomodem os outros. Também para evitar maiores perturbações. Alguns prédios não permitem que seus moradores criem animais. Então, pessoal, a gente deve sempre zelar, né, na nossa comunidade, né, na nossa casa, lembrar que a gente não é único, que tem outras pessoas ao nosso redor, que a gente também deve respeitar essas pessoas e deve fazer tudo pelo bem, não só pelo nosso bem, mas pelo bem dessas pessoas também, certo? Então, quando a gente se dispõe, fica mais fácil, não é, pessoal? Quais são os nossos direitos? Toda criança tem direito de se divertir, mas quando essa diversão prejudica os moradores da rua, sua casa, seu jardim, o melhor é procurar outro lugar para brincar. Em algumas brincadeiras, há o desrespeito aos colegas, com pancadarias e palavrões, que não são coerentes com pessoas educadas. As pessoas de uma comunidade precisam de transportes que devem ser conservados. E os parques comunitários, em que situação se encontram? Em poucos meses de aberto ao público, lá estão arrebentados os brinquedos das crianças, pois até os adultos usam, e as plantas, a grama, são respeitadas como deveriam?
Os telefones públicos, em que estado se encontram? Colocamos sempre as embalagens de tudo que consumimos, como pipoca, picolé, bala, etc., na lixeira. Então, é nosso direito de se divertir, mas se divertir de maneira sadia, não é, pessoal? Sem brigas, sem palavrões, certo, pessoal? A gente tem o direito de ter um transporte público, mas a gente não pode destruir ele, certo? A gente tem que zelar pelas nossas coisas, né? E os parques e tudo, a gente tem também que zelar na questão da limpeza, né? Não tá jogando lixo ali nas praças, naqueles lugares que são nossos, né? Que a gente tem que cuidar, certo? Da nossa comunidade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje.